Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje, primeiro domingo da quaresma, no ano A, nós estamos aí começando, os textos, as reflexões dentro daquilo que vamos dizer assim, o pensamento, o espírito quaresmal. E a reflexão de hoje abre uma reflexão sobre a história da humanidade, sobre o início da história da humanidade, sobre a queda do homem e sobre a restauração da humanidade. A primeira leitura de hoje é tirada de Gênesis, capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, do 7 ao 9, depois capítulo 3, do 1 ao 7. Diz assim o texto bíblico para a nossa reflexão. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Estou meio gripado, tá? Peço desculpas. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus colocou o homem em um jardim. Esse jardim aqui, meus irmãos, esse paraíso, é figura do paraíso celeste. É uma figura de como nós viveremos com Deus eternamente, desfrutando das delícias de Deus. E comendo, podendo se alimentar da árvore da vida, que é o próprio Cristo. Só que Deus colocou o homem nesse jardim, deu ao homem vamos dizer assim, todas as possibilidades de uma vida agradável diante de Deus, mas surge um personagem que já tinha se rebelado contra Deus. Satanás, ali prefigurado naquela serpente. Veja o que é dito. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Então, a especialidade de Satanás é essa: é implantar uma peçonha de mentira, mesmo que ele use a verdade. Veja, Deus proibiu, de fato, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois do homem ser expulso do jardim, Deus também vai proibir, vai guardar a árvore da vida, para que o homem não coma. Só que, meus irmãos, como Deus proibiu comer de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás usa essa verdade. Deus proibiu. Só que ele agrega uma mentira na verdade. É verdade, veja, é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Então não é verdade isso. Aí a mulher vai responder. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Só que aqui era o ponto para ele começar o diálogo dele e com a sua voz sedutora entrar na mente da mulher. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: olha aqui, uma mentira que Satanás lança. Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente
para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Então, meus irmãos, pedindo aqui o auxílio do catecismo, eu queria trazer uma reflexão sobre esse primeiro texto. Veja, a gente percebe ali a ardilosa, mentira de Satanás para tirar o homem daquilo que era o paraíso de Deus. Veja o que diz o catecismo no parágrafo 391, que relata a queda dos anjos, mas dá um detalhe de tudo aquilo que foi feito no Éden. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. O livro da sabedoria, no Antigo Testamento, se eu não me engano é o capítulo 2, versículo 4 do livro da sabedoria, vai dizer que a morte entrou no mundo por inveja de Satanás e experimenta todo aquele que o segue, todo aquele que o obedece, todo aquele que entrega-se a ele. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então veja, por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, por trás dessa opção livre de desobedecer, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, a voz de Satanás, e que por inveja os faz cair na morte. Aí o catecismo diz: a escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo desordenado, ou melhor, um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Então, essa serpente que agiu ardilosamente não é simplesmente uma criatura, mas é um anjo destronado, que agiu por inveja do homem, que agiu porque ele tem, vamos dizer assim, que uma oposição a Deus. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, ou seja, na essência eles foram criados bons, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Foram seres criados livres e por sua própria iniciativa se tornaram maus. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre, desses espíritos criados que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas aos nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. Ele, Satanás, quer ser como Deus. É por isso que o evangelho de hoje vai mostrar ele pedindo a Jesus que o adore, porque ele quer ser como Deus. O arcanjo São Miguel, que luta contra Satanás e os seus demônios no céu, no capítulo 12 do Apocalipse, o arcanjo, o nome Miguel, não é o nome pessoal desse arcanjo, mas é um título dado a ele depois dele ter usado o significado do seu nome para fazer com que Satanás fosse derrotado. Miguel pergunta: quem como Deus? Quem é como Deus? E toda a corte celeste vai gritar: ninguém é como Deus. Porém, Satanás e os seus demônios, de forma irrevogável, continuam a rebelar-se, continuam a ser rebeldes e por isso são expulsos do céu. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente a Deus e o seu reino.
Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, ditas aos nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio. São João, primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Ele é o pai da mentira. Evangelho de São João, capítulo 8, 44. Ele é o pai da mentira e é pecador desde o princípio. Ele não foi criado pecador. Ele não foi criado já no pecado. Ele foi criado puro. Ele foi criado perfeito. Porém, foi criado livre. E na sua liberdade, ele, o próprio diabo, faz com que ele e outros demônios se rebelem contra Deus. Veja o que é dito. O caráter irrevogável de sua opção. Deixa eu ver aqui. O diabo é pecador desde o princípio. Pai da mentira. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então veja, nós podemos ver que não é uma deficiência da misericórdia divina que Satanás não tenha sido perdoado, mas é a sua decisão irrevogável de continuar rebelde, de continuar sua opção livre de rebelião contra Deus, até o dia de sua queda. Após o dia de sua queda, Satanás não pode ser perdoado, como também os seus demônios. E assim, meus irmãos, também nós, seres humanos, vivemos o tempo da misericórdia, o tempo em que nós estamos vivos. Depois da nossa morte, revelação da igreja, não há perdão para nós depois da morte. Não há arrependimento para nós depois da morte. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura deste domingo, traz para nós uma revelação extraordinária, que vai nos fazer compreender quão grande é o mistério da iniquidade. E isso só é possível graças ao mistério da piedade que também nos foi revelado em Jesus Cristo. Veja o que diz, autor da carta aos Romanos, segunda leitura de hoje, Romanos capítulo 5, versículo do 12 ao 19. São Paulo vai dizer assim: irmãos, consideremos-nos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Então, nós não iríamos morrer. Como iríamos passar desse estágio de, como é que eu posso dizer, natureza humana para a gloriosa, não se sabe. Mas nós não iríamos morrer. De alguma forma, Deus iria nos elevar ou transportar desse estado, podemos assim dizer, de fragilidade pela natureza humana para um estado de glória, sem experimentarmos a morte. Ou talvez até morrêssemos, mas a morte não teria esse sentido de peso, de condenação, de sofrimento. Seria vamos dizer assim, que uma glorificação, ao invés de uma morte e ressurreição. Mas seria apenas uma glorificação. Não se sabe, então nada de especulação. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Então veja, na verdade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, porque a lei foi dada em Moisés. Mas antes de Moisés, o mundo já era pecador. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel não pecou, né? Assim, vamos dizer assim, num pecado de rebelião, mas também era pecador. Caim peca, mata o seu irmão. Os descendentes de Caim se tornam as pessoas mais perversas da terra. Adão e Eva têm outro filho chamado Sete. Sete é o primeiro dos homens a começar a invocar o nome do Senhor, a invocar o Senhor. Com certeza foi instruído, foi ensinado por Adão e Eva, que conhecia a misericórdia de Deus, porém
tinham se rebelado contra ela. Mas vai dizer a Sagrada Escritura que Sete começa a invocar o nome do Senhor. Dessa descendência aí vem a perversidade, vem também Noé, seus filhos, vem o dilúvio, depois Noé e seus filhos são salvos, depois do dilúvio vem os filhos de Noé e as suas descendências, e daí surgem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó, nasce dos filhos de Jacó as 12 tribos de Israel, que desce para o Egito por causa da fome, e ali se tornam escravos no Egito, e passam 430 anos no Egito, e assim surge o grande personagem Moisés para libertar o povo. Moisés, que já é uma figura de Cristo, que nos tiraria da escravidão do pecado. E Moisés vai tirar o povo da escravidão do Egito. E daí para frente, Moisés recebe as leis. É aqui que Paulo está dizendo. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Então, todas essas gerações, antes de Moisés receber as tábuas da lei, já viviam no pecado, já desobedeciam a Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão. Então, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, de forma rebelde e voluntariamente, também experimentaram, né, o pecado. Né? Experimentaram também a morte, melhor dizendo. O qual era a figura provisória daquele que devia vir. Adão era a figura de Cristo. Adão era a imagem de Cristo, um homem criado de forma perfeita, com os dons preternaturais, conhecedor de Deus, conhecedor dos mistérios da humanidade. Porém, se rebelou. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparado à falta de Adão. Então é incomparável. Não pode se comparar o mistério da piedade ao mistério da iniquidade. Não tem comparação. É por isso que eu não lembro se é na Vigília Pascal que vai se dizer que ó pecado de Adão, né? Parece que é ó grande queda de Adão que nos trouxe tão grande salvação, né? É como se nós agradecêssemos pela queda de Adão, porque se não fosse a queda de Adão, Cristo não seria revelado para a humanidade. Cristo não seria manifestado na carne. Só foi por causa da queda de Adão. Aí vai dizer assim: a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Então veja, o dom, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, Adão, pela falta de um só homem, Adão, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida eterna. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a raça humana, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Meus irmãos, se alguém nega o pecado original, se alguém rejeita o pecado original, estará rejeitando a graça de Cristo, a vinda de Cristo. É o que relata para nós o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 388.
Veja o que diz: o pecado original, uma verdade essencial da fé, não pode ser negada. Negar o pecado original é negar Cristo. Veja, com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana, à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito, o Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade no mundo a respeito do pecado. São João capítulo 16, versículo 8. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo, vindo ao nosso encontro, pode revelar para nós que nós somos pecadores, que somos necessitados da misericórdia de Deus. Ao revelar aquele que é o Redentor do mundo, somente quando nós conhecemos a Cristo, nós percebemos o quão grande é o que aconteceu no Éden. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. Então veja, somente quem conheceu Cristo pode conhecer o peso do pecado. É por isso que aqueles que vivem no mundo, é por isso que aqueles que vivem deliberadamente o pecado não se dão conta de onde estão metidos. A pessoa que vive na carne não se dá conta de como está impregnado de um espírito de morte que o leva ao inferno. Somente quem conhece o Espírito Santo, somente quem se abre à graça de Deus, pode conhecer por meio da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo o peso do pecado. Somente conhecendo Cristo, Verbo de Deus encarnado, que veio a este mundo para nos resgatar do reino das trevas e nos introduzir no seu reino de luz. Somente conhecendo a Cristo, que veio nos tirar da inimizade com Deus, quebrando o muro de inimizade que nos separava do Criador, consegue perceber o peso do pecado. Somente Cristo, que veio até nós para nos tirar da mansão dos mortos e nos ressuscitar e nos glorificar e nos levar justificados para o seu reino de luz, é que nós conheceremos o peso do pecado de Adão e Eva. Por isso, meus irmãos, a igreja tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então a igreja deixa claro, negar o pecado original é negar Cristo Jesus. Negar o pecado original é negar Cristo. É aquilo que aconteceu no livro do Números, uma revelação extraordinária para nós. Números capítulo 21 vai dizer, partindo do monte Or, em direção, Números 21, versículo 4, partindo do monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados deste miserável alimento. Então veja, Deus liberta o povo, mas o povo tenta contra a libertação. Aqui é um reflexo. Jesus é enviado, mas nós tentamos contra Cristo. E ainda dizemos, para que ir para Cristo se eu estou no mundo? Se eu estou no Egito? Se no Egito tem pão, tem panela cheia. Para que ir para Cristo
Se aqui eu posso me prostituir, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me embriagar, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, tudo isso é prazeroso. Para que ir para Cristo? Aí veja o que diz. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes e venenosas, que morderam e mataram a muitos. O povo, depois do castigo, o povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a sua vida. São João, capítulo 3, versículo 14 e seguintes. São João, capítulo 19, versículo 37. São João, capítulo 3, é Jesus dizendo, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para salvar o meu povo da peçonha das serpentes, assim também o Filho do Homem, Jesus Cristo, será erguido na cruz para salvar o meu povo da peçonha da serpente do Gênesis capítulo 3, onde Satanás leva a humanidade à queda. E no capítulo 19, versículo 37, vai mostrar que todos contemplavam a Cristo crucificado. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje, eu não vou me ater muito nele, para não ficar, vamos dizer assim, que muito longo aqui, o vídeo já está em meia hora, mas o evangelho de hoje é o evangelho da tentação de Cristo no deserto, para mostrar para nós que o diabo, ele não desiste, o tentador não desiste de pôr o homem, a humanidade, na condenação, no seu reino de treva. Por isso, o evangelho de hoje, eu vou apenas ler, não vou comentar, mas ele vai falar exatamente de Cristo vencendo Satanás. E depois mostra Cristo, mais à frente o evangelho vai mostrar Cristo vencendo Satanás na morte e ressurreição. Mas vamos lá. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Aí nós devemos procurar jejuar na quaresma. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Ele espera a oportunidade. Ele é como um leão que fica ao derredor procurando a quem devorar. E quando ele encontra um espaço, ele entra. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós não vivemos apenas de pão, de alimento físico. Nós devemos viver da Eucaristia, que é a palavra de Deus que se fez carne, a palavra que procede da boca de Deus e que se fez carne para ser nosso alimento de salvação. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Por isso ele disse a Adão e Eva, vocês serão como deuses, porque a intenção dele é ser como Deus. Jesus disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Meus amados irmãos, aí está a revelação de como o pecado entrou no mundo
e de como a salvação veio até nós. Portanto, peçamos a Deus a graça de nos alimentarmos do pão da vida, da palavra de Deus. Peçamos a Deus a graça de não tentarmos ao Senhor nosso Deus. Peçamos a Deus a graça de adorarmos unicamente e exclusivamente o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.